aprovo ao Senhor trazer-me até aqui a este lugar. Primeiro que tudo, como é devido, não é? Prestar aqui a honra e os agradecimentos à pastora Karina, à pastora Núbia pela oportunidade, às pastoras desta igreja, ao nosso querido irmão Filipe pela confiança, ok? Filipe de Jesus é o seu nome, é? A minha mãe é Maria de Jesus, ok? Então, muito obrigado pela confiança. Quero agradecer também aos meus valentes, não é? Faço-me acompanhar. Trouxe a nata de Setúbal, ok? É a nata de Setúbal. Ok, então em Setúbal tem ainda mana leite e mel e pastores e líderes abençoados. Pastor Paulo Ramos, o esposo da pastora Flávia, se você não conhece, é o esposo da pastora Flávia Assunção. Aquela pastora que faz assim, ok? Tem também comigo o pastor Rafael, que é uma grande bênção, ok? E o nosso pequeno Odair, nosso jovem, mete lá aí, mete de pé, não coloques de pé, as pessoas lá atrás não vão conseguir ver. Então, muito obrigado, meus irmãos. Os homens não se medem aos palmos, ok? E ao lado de uma grande mulher está um homem assim. É brincadeira, para quebrar o gelo, ok? Nós brincamos muito com a Odeia nesse sentido. Então a nossa expectativa está naquilo que o Senhor vai falar nesta noite, ok? Que a sua expectativa não esteja no homem que está aqui, ok? Não é palavra de pastor, é mesmo, eu peço ao Senhor e clamo à igreja, peço à igreja que a sua expectativa esteja no Senhor, naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração através da palavra. Assumo que fiquei meio, a pastora Karine, a parabenizar a minha esposa, que hoje celebra uma determinada idade, não se deve dizer o nome das... E ela, então Silvia, vens também? Não vou. Mas vão lá estar mulheres também. Eu ouvi a conversa e pensei, mas eu vou pregar somente para os homens. A lapada é só para os homens, e agora como é que vai ser para as mulheres? Então, mulheres, peço perdão, a mensagem irá ser especificamente para os homens, mas esteja aí intercedendo, não é? Se você tem na outra banda o seu esposo, peça ao Senhor que caia fogo do céu, derrama fogo, Jeová. Então, no mínimo, vai acontecer aqui um cenário que é este, os homens vão estar a levar pimba da palavra do Senhor, bem calados, mas você, esposa, mulher, vai dizer, aleluia, fala Jesus, quebra ele, Jesus, derrama Jesus, quebra o vaso, quebra agora, ok? Então você vai me ajudar a pregar, enquanto o seu esposo, o seu irmão, seja o que for, o homem estiver deste lado, meu Deus, não vai ter força para dar um glória, mas amém. Amém? Dito isto, vamos então orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, pastor Wagner Lisbon, não é? Ou Lisabon, como costumam dizer nos aviões. Estamos chegando a Lisabon, ok? Muito obrigado, nosso amigo também. E estou até a tremer aqui em cima, meu Deus, o homem prega que se farta. Quem sou eu? Sou o menor da minha casa. Aliás, aqui só vivem grandes homens e mulheres pregadores, não é? Mas Deus tenha misericórdia de mim e me use nesta noite. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós damos-te graças nesta noite. Bendito seja o teu santo nome. Maravilhoso és, bondoso. Pai, não existe Deus igual a ti. Pai, nós estamos aqui para prestar o nosso culto racional ao Senhor. O nosso culto racional. Sabemos para aquilo qual nós aqui estamos. Somos intencionais no culto que prestamos. O foco, a direção, Pai, as nossas palavras, o nosso coração, os nossos sentimentos estão direcionados somente ao Senhor. A nossa fé é para o Senhor. A nossa expectativa está no Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Transforma cada homem que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que derrame da Sua glória, do Seu poder, da Sua unção neste lugar e venha trabalhar os nossos corações, em nome de Jesus. Pai, que sejam transformados, homens transformados, moldados, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco para a Tua honra
tua glória e teu louvor. Amém. E amém. E amém. Que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 17. É o texto base que nós vamos ler. Juízes capítulo 17, versículo 6. E o tema da mensagem de hoje será homens de verdade. E um homem de verdade não retrocede. Um homem de verdade não olha para trás, avança, não é? É o tema desta conferência. E um homem de verdade, haja o que houver, aconteça o que acontecer, mantém-se firme. 3 homens vão se manter firmes. Eu avisei. Estava já escrito. Amém. Então ajuda-me a pregar nesta noite. Amém. Homens de verdade não retrocedem. Não olha assim para mim que eu não vou fazer mal. Homens de verdade não retrocedem. Faça cara de bravo, por favor. Ok? Estou a tentar animá-lo, reanimá-lo, ressuscitá-lo, quem sabe. Tirar da catacumba, do templo já, do túmulo. Homem de verdade não retrocede. Com as nossas Bíblias abertas vamos ler o texto. E o texto vai dizer: naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. E cada qual fazia o que achava mais reto. Em outras versões, em outras traduções, você pode encontrar na sua Bíblia dizendo: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ok? Meus irmãos, então se a família é um órgão, uma célula que compõe a nossa sociedade, com toda a certeza, dentro dessa célula, dentro desse órgão, dentro desse contexto, projeto que Deus confiou a nós, seres viventes nesta terra, o membro principal desse órgão, célula, é o homem, é a figura masculina. A Bíblia assim respalda e dá autenticidade àquilo que eu estou a falar, autoridade, e nos comprova isso. O homem é o membro principal dentro da família, o órgão masculino, o esposo. Quantos maridos estão aqui? Só para eu ter... Levanta bem alto. É que aquele já não tem a certeza. Levanta bem alto e permaneça com o seu braço levantado. Levanta os seus 2 braços, se a sua esposa estiver cá. Todos os bem casados digam amém. Está a ser transmitido online. Se a sua esposa não está cá, ela vai ouvir. Amém. Então você tem autoridade, você foi chamado para desempenhar um papel, uma função. Você desempenha um papel muito importante no órgão, na célula chamada família, que está inserida numa sociedade. E olhando para os dias de hoje, quais são as causas, não é? Quais as razões, os motivos que estão a levar à decadência dessa instituição cujo qual nós damos o nome de família? Quais as principais razões que estão a levar as famílias nos dias de hoje à decadência, ao desastre, à decomposição, à desorganização? É a ausência de homens de verdade. É a ausência de líderes de verdade. Homens de Deus. Homens de Deus que não são meros ouvintes, mas que decidem ser praticantes da palavra de Deus, como está escrito em Tiago. Que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Faltam homens de verdade. Faltam líderes. A ausência de liderança, a ausência da liderança masculina na sociedade e mais propriamente no contexto familiar está a fazer com que as famílias se decompõem, se desapareçam, se destruam. Dia após dia você ouve falar de separações, desgraças. Olha para os governos e vê a corrupção, os homens são facilmente corrompidos.
Olho para as igrejas em que nós estamos inseridos e uma liderança fraca faz com que as mesmas tropecem e caiam do nada. As tentações derrubam, já nem é necessário eles pecarem. Uma simples tentação. A Bíblia diz para nós estarmos atentos às tentações. E os homens nos dias de hoje não estão nada atentos às tentações e só Deus sabe no tocante ao pecado, ok? Porque aquilo que antecede o pecado é a tentação, sabe disso, ok? Então nós olhamos para os governos, para a instituição família e nós vemos a ausência de homens. Homens que têm retrocedido no tocante ao seu papel. Homens cristãos, sim, também cristãos, não só os ímpios, mas homens cristãos que outrora disseram sim, Senhor, eis-me aqui. No altar disseram sim, Senhor, eis-me aqui. Diante dos pastores disseram eis-me aqui, eu vou servir. Eis-me aqui, estamos juntos, pastor. E homens têm retrocedido, chutado o balde, tirado a toalha ao chão. Então nós vimos, como eu citei anteriormente, que a figura do homem é o principal responsável pela família. Então, se eu tenho uma família fraca, dividida, eu irei ter um Estado, uma nação fraca e dividida. E a causa de tudo isso está no homem. Se foi dada autoridade, há que ter responsabilidade. Então, se eu tenho um homem fraco, sem liderança, um homem corrupto, eu irei ter, consequentemente, uma família fraca. E porquê? Porque ele é o cabeça. Nós somos o cabeça. Diz assim comigo, eu sou a cabeça. Sou o cabeça dessa célula. Sou o cabeça da mulher, dos filhos. Sou o líder da minha casa. Paulo vai tratar isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 24. Claramente ele vai dizer: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Digam amém. Quem é casado, diga amém. Porque o marido é o da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E cabeça fala do quê? Quando o apóstolo Paulo citou, orientou aquela igreja fundada, plantada em Éfeso, cabeça fala do quê? Condução. É o homem que tem a responsabilidade de segurar o volante, olhar à sua frente e conduzir a sua família. O homem é responsável pelo caminho que a sua família toma. O homem é responsável pelas decisões que a sua família toma. E Paulo vai dar o exemplo, assim como Cristo, como cabeça da igreja, conduz a igreja. Assim como Cristo deixou latente, patente, explanado na palavra do Senhor, as direções, as doutrinas, as suas leis, assim nós temos que conduzir a nossa família. E o homem é responsável por conduzir como cabeça a mulher e os filhos. Mas qual a razão de nós termos lido este texto? Juízes. Qual a razão? A Bíblia vai dizer, naqueles dias. Diz assim comigo, pastor que é pastor, pede para repetir no mínimo 20 vezes. Ok? No mínimo 20 vezes, tá? Então, foi-me dada essa responsabilidade. Diga assim comigo, naqueles dias. Mas que dias são estes? Que dias o autor do texto quer deixar claro aqui nesta noite para os homens? Que dias eram estes? Quais os dias? O dia dos juízes. E ele vai dizer, vai continuar. Não havia rei em Israel. E por essa razão, por não haver um rei em Israel, nós vamos ver o resultado, a consequência da falta de um rei em Israel, da falta de um líder em Israel, da falta de um homem em Israel. Qual é que foi
a consequência da ausência de um rei. Entendamos que o período dos juízes foi o pior período de Israel. Escuta, foi o pior, foi o mais drástico. Foram 350 anos do quê? Anos de apostasia, anos de paganismo, anos de sincretismo, anos e anos de idolatria. Foi um período das trevas, um período de escuridão em que aquele povo estava inserido. Por falta de um homem. Por falta de um líder. Aquele povo estava naquela condição. Então foi um tempo de trevas para aquela nação. Um dos piores períodos. E qual a causa? Não havia rei em Israel. E qual o sentido, o significado deste texto? Não havia rei. E ainda o que eu quero fazer a aplicação do texto aos homens que aqui estão. Não havia governo. Não havia liderança. Não havia, era inexistente a monarquia. E sim, existia uma anarquia. Aquilo que sustentava aquele povo era uma anarquia. No grego, anarquia quer dizer governo. E o sentido é o alfa de negação, que quer dizer não ou sem. Sem. Um autêntico desgoverno. Então o povo fazia, como o texto vai dizer, aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos. Vocês estão a entender? Era um total desgoverno. Porque só aqui neste meio, se foi dada a missão, pessoal, agora a liderança é dada a toda a gente. A liderança, todos podem liderar, toda a gente pode mandar, toda a gente pode fazer o que quiser. Dentro da igreja vai ser uma confusão. Agora imagina um povo mergulhado na apostasia, na idolatria. Era uma... Meu pai. Então nós vimos isso, ok? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3, vai fazer menção deste tempo aqui. Diz o seguinte: ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então está a fazer menção de Juízes, ok? Do texto que nós acabamos de ler. 2 Crônicas faz então menção do texto que nós acabamos de ler. E este texto encaixa perfeitamente no contexto que nós estamos a viver. Sabem, por trás dessas t-shirts muito lindas e bonitas, dessa cara barbuda, dessa cara bonita e outros menos bonitos, pode estar algum homem, escuta, pode estar uma família que esteja sem governo, onde a liderança paternal e onde o seu papel de esposo esteja a ser mal desempenhada. Escuta, ninguém, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E este é um período, este tempo de culto, de reflexão. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, ok? É um tempo de exame, autoexaminar em que área da minha vida, como homem, como marido, como líder, ou até líder ministerial, onde eu possa estar a falhar. Olhamos para o mundo fora e vemos nações perdidas, igrejas perdidas, casas, famílias perdidas, instituições perdidas. Porquê? Por falta de um referencial masculino. Falta homens de verdade. Falta homens de barba rija, não essa que tens na cara, mas barba rija, como se falava antigamente. Homens que colocam a mão na massa, homens de compromisso, homens de fidelidade, fiéis, leais. Falta homens de verdade. E basta recuar um tempo atrás para nós entendermos que até mesmo a palavra de um homem hoje já não tem tanto valor. Antigamente um aperto de mão e uma palavra bastava para selar um compromisso. Hoje, ai Jesus, meu Deus do céu, que a palavra está mais do que desvalorizada. Conta comigo. E meu Deus, não aparece.
Vou fazer assim, o orçamento é tal. Pumba. Inventa 30 por uma linha para dar a volta, para corromper, para transgredir. Homens, faltam homens de verdade. Homens que dão o corpo às balas. Não têm vergonha de vestir-se de saco de pano, rasgar as suas vestes, queimar o sacrifício, declarando: eu pequei. Falta esses homens humildes, leais, verdadeiros, que assumem as suas responsabilidades. Falta pais de verdade, filhos de verdade, chefes do lar, homem que transpira, que soa, trabalha, traz o ganha-pão para casa, com prazer, entendendo qual é a sua missão, independentemente de ter passado as passas do Algarve, uma expressão bem portuguesa. Ele entra em casa com um sorriso, porque sabe que desempenhou o seu papel lá fora, mas agora tem outra missão dentro de casa. Faltam homens assim. Faltam homens assim. Há uns anos atrás, saiu uma notícia num jornal inglês que uma jornalista em Londres que falava sobre o aumento, dos ataques sexuais na Alemanha, França e Londres, por parte de refugiados da Síria, Haviam muitos refugiados da Síria, tanto na Alemanha como em França e em Londres, e os ataques de cariz sexual aumentou exponencialmente, Então havia uma grande preocupação nestes países. E as mulheres, devido a tudo isso, saíram à rua, em protesto. Foram à rua protestar. Mas eu pergunto, porquê é que aquelas mulheres revoltadas com aquele aumento de criminalidade saíram à rua? Qual a razão que as fez sair à rua? E você vai dizer, os ataques dos sírios, dos refugiados, foram eles que nos levaram à rua. Não, foi a ausência de homens. Elas foram à rua protestar porque os homens não estavam a proteger as mulheres. Faltavam homens de verdade a saírem às ruas, fazerem vigilância nas ruas, protestarem eles pelas mulheres, em vez de saírem as mulheres a virem protestar para a rua. Faltavam homens de verdade. Nos dias de hoje a mulher resolve tudo. A mulher toma conta das contas da casa, vai às compras, segura o filho no colo, explica a linha. Claro, há exceções. Estou a falar num contexto, estou a generalizar. E é uma verdade que você sabe que é. A mulher faz 30 por uma linha. Faz 30 mil coisas ao mesmo tempo. Diga amém, mulher. É verdade, é verdade. Diga misericórdia, homens. Se não for o seu caso, diga misericórdia pelo caso do irmão que está ao seu lado. É o que acontece, meu irmão. É o que acontece. As mulheres estão a assumir os governos cujos homens é que deviam de assumir. Os homens andam a terciarizar, escuta, a educação dos filhos, o discipulado dos filhos. Estão a permitir que o professor de jiu-jitsu, de karaté, eduque os filhos, os professores eduquem os filhos. Os homens estão a sacudir a água do capote no tocante às suas responsabilidades como homens. Estão a deixar de ser referenciais para os filhos. Os filhos já estão a gostar mais do Cristiano Ronaldo, do Messi. Qual é a pessoa o homem que tu vem à tua cabeça? O Justin Bieber, o Justin Timberlake, escuta. Diga misericórdia, porque é uma verdade. É uma verdade que está a acontecer nos nossos dias e que Jesus nos livre disso e que nos perdoe a nossa ausência. Então, por esta razão, meu irmão, nós não estamos a conseguir proteger as nossas famílias. Vemos o bullying, as ofensas, as perseguições a se estenderem, e é mais do que a altura de nós assumirmos o nosso lugar como homens, como sacerdotes, como pais, como maridos, treinarmos a nossa casa, sentarmos à mesa, que hoje nós possamos dizer, na minha família já não vai haver mais ausência de pai,
Vai existir alguém que se sentará à mesa para explicar a palavra do Senhor, para orar pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Está mais que na hora de nós dizermos: eis-me aqui, Senhor, para assumir o meu papel que me foi atribuído naquele grande dia. Chega a carga estar toda sobre a minha esposa, chega da carga estar toda sobre as mulheres. Cabe a mim como homem dar o corpo às balas. Cabe a mim, homem, carregar as compras. Cabe a mim, homem, também. Vim puxar a brasa um bocadinho à sardinha deles, porque é uma realidade, meu irmão. Mulheres estafadas, mulheres cansadas. É mais do que a altura de nós nos levantarmos. Mas eu gostava agora de referir 4 papéis que são atribuídos aos homens, e para que você possa realmente desempenhar uma função de líder na sua casa, terá que desempenhar estes 4 papéis, ou assumir estas 4 posições. Diga assim comigo: sacerdote, profeta, provedor e protetor. Sacerdote é o papel do homem, ser sacerdote da sua casa. Diga amém. Não durma já, diga amém. Eu sou sacerdote do meu lar e tenho um papel a desempenhar. É este papel que eu devo ocupar, o papel de sacerdote, desempenhar o ofício sacerdotal na minha casa, para com a minha família. Diga amém, por favor. É a minha função. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote é aquele que apresenta ou representa o povo de Deus diante de Deus. É aquele que agarra os pecados, é aquele que agarra as concupiscências, é aquele que agarra as brechas, é aquele que vai diante de Deus. É aquele que vai com as necessidades do povo, da sua casa. É o sacerdote. É o sacerdote que agarra nas doenças do filho ou da filha, que agarra nas doenças, dos problemas emocionais da esposa. É o homem, é o sacerdote e que leva diante de Deus. É o sacerdote que intercede pela sua casa. Diga amém, homem. É o sacerdote. Esse é o papel do sacerdote. A minha esposa está com uma necessidade. Eis-me aqui, Senhor. É o sacerdote. É o sacerdote que oferece sacrifícios a Deus. Eram os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao Senhor. Eram os sacerdotes que intercediam por aquela nação, Israel. Eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes que colocavam o fardo nos seus lombos. Os fardos de Israel nos seus lombos. Iam suplicar com choro, com pranto, com jejum, com sacrifícios, com entrega, e diziam: misericórdia, Deus, pelo pecado de X, Y, Z. São os homens, meu irmão, são os homens que têm que agarrar nisso e levar diante de Deus. Esse é o papel do homem, é a função do marido, é ele que apresenta. Quem representa a família diante de Deus é o intercessor da sua casa. É aquele que se preocupa, zela, vigia por uma saúde espiritual da sua casa. Qual é a área que está menos boa espiritualmente na minha casa? É aquele, eis-me aqui. É aquele que está vigilante, é o sacerdote. Está atento, está sensível. Qualquer brecha que se abra, rachadura que se abre no campo espiritual, é o homem. E o que nós vemos homens hoje, como os vemos, retrocedem. Já receberam o ensino, já sabem aquilo que têm que fazer, como têm de desempenhar a sua função sacerdotal, já oraram, já pregaram, mas agora retraem-se. Está tudo bem, dão mais prioridade ao Palmeiras ou ao Flamengo do que a intercessão pela sua casa. Fala em churrasco. Homens, vai ter churrasco na minha casa este domingo. Aleluia! Vai ter discipulado às 6 da manhã. Não sei se dá aí, pastor. Não consigo. Escuta, estou a falar por experiência não própria, mas de justificações que me dão. Pastor, eu não consigo estar às 6 da manhã a orar,
Porque sempre tive, desde pequeno, que eu não consigo acordar cedo. Já vem do meu avô, escuta, já vem do meu avô este problema, é hereditário. Escuta, acordar tarde, não conseguir acordar cedo, é um problema hereditário. Onde é que isto acontece? Um pai de família, com filhos, mulher, com responsabilidade, não consegue acordar cedo para orar. O sacerdote não consegue desempenhar a sua função. Meu Deus do céu, tem que orar. Os filhos pecam, os adolescentes pecam, estão sujeitos a grande tribulação, grande provação. Vamos pedir responsabilidades a quem? Nós, meu irmão. João 1,5 vai dizer: sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, havia Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então o que é que eu vou fazer? Vou queimar holocaustos. Quantos holocaustos você tem queimado pela sua família? Quantos sacrifícios tem feito? Tem orado? Qual foi a última vez que jejuou? Colocou os seus joelhos no chão, homem, que não retrocede, que avança. Assim o fazia Jó continuamente. Não era só na campanha, não era só no culto, no domingo, na segunda, continuamente, porque o sacerdote estava atento à necessidade primordial da sua casa, zelar pela condição espiritual. Segundo papel, função, ofício do homem: profeta. Profeta. Então, se o sacerdote é aquele que vai diante do povo até Deus, o profeta é aquele que vai diante de Deus para o povo. Ok? Profeta é aquele que se consagra, aquele que medita de dia e de noite, é aquele que está na brecha, à porta, ouvindo o que o Senhor tem para falar, para poder comunicar ao povo. Qual a função do profeta no Antigo Testamento? É aquele que ia até Deus. Como? Qual era a condição? Com que pernas o profeta andava, caminhava? Era só vir ao domingo? O profeta vinha só tomar a Santa Ceia, entregar o dízimo e já está pago? O profeta era aquele que pagava só a indulgência? Porque na verdade nos dias de hoje parecemos os cristãos, os católicos que pagavam indulgências. Está aqui o meu dízimo, está pago, a minha parte está feita. Criticamos os católicos de antigamente, mas muitas vezes nós fazemos-lo. Pagamos indulgências à procura de, se eu for servir hoje, talvez Deus me perdoe. Se eu entregar o meu dízimo, está tudo pago, já fiz a minha parte. Se eu for todos os domingos ao culto, está tudo pago. Tem um cheiro, tem uma brisa de indulgência nisso que fazemos, nessas práticas. Qual era a função? Ele receber a mensagem. Como recebia? Através de jejum e oração. Jejuava e orava, recebia a mensagem de Deus, se consagrava, colocava o seu rosto no chão. O profeta estava ali dias e dias à espera de uma mensagem divina para poder proclamar ao povo, comunicar ao povo. João Batista no deserto, e veio a palavra a João Batista. Onde? No deserto. Não foi a ver TikTok, Facebook, Instagram, não foi com as pernas a ver Netflix, não foi num culto, no deserto, na prova, no lugar. E veio a palavra a João Batista quando este estava no deserto. E assim que recebe a palavra, assim que recebe a palavra divina do Senhor, e lá vai ele e prega e batiza para o arrependimento. E a multidão vinha, e uma multidão vinha e mais vinham. E assim aconteceu também com Jeremias, com Isaías, que vão diante de Deus e recebem iluminação profética, iluminação divina, recebe a palavra e comunica ao povo. E falta-nos, homens, isso.
sensibilidade, nos dispormos, sacrificarmos horas de sono, sim. Não consigo acordar. O que é isso, meu irmão? Estou a entrar aqui o ISIS, 4 membros do ISIS agora. O cara não consegue acordar às 6 da manhã, como vai resistir? Ou nega Jesus, ou dou-te 2 tiros na cabeça. Como é que o homem vai resistir a isso? Como? Se não consegue acordar às 6 da manhã para orar. Como homens? Profetas. Temos que ser profetas. Eu avisei que eles iam ficar calados. Eu avisei. Então é a responsabilidade do pai, do marido, discipular os seus filhos, ensinar a sua esposa, levar o conhecimento divino, as revelações dos céus. E qual é a revelação? De quem Cristo é. Os teus filhos sabem, ou a tua esposa sabe quem é Cristo através da pessoa que tu és, do profeta que tu és. Aquele povo olhava para o profeta e via: meu Deus, eis que te digo. O eis que te digo nasce assim, num período de oração, de jejum. O verdadeiro eis que te digo, a palavra do Senhor. As revelações espirituais de Deus, de quem Deus é. A maior revelação que nós podemos ter no dia de hoje é da pessoa de Cristo, do amor de Cristo, da obra redentora de Cristo. Essa é a maior revelação que nem todo mundo quer saber nos dias de hoje. Hoje queremos revelação de tudo e mais. É uma realidade. É uma realidade. Mas a nossa maior dependência, a nossa maior lacuna, a nossa maior brecha é a ignorância no tocante à obra redentora da cruz. Pois nem sempre, homens, vivemos de acordo com essa revelação. Porque se ela estivesse intrínseca nas nossas almas, no nosso espírito e no nosso coração, o desempenho da função como homens, com toda a certeza, seria bem diferente. Somente a revelação da obra redentora da cruz. Então somos nós que somos responsáveis por ensinar os nossos filhos, discipular as nossas esposas. Não basta, meu irmão, estar num culto, não basta estar numa escola dominical, não basta estar numa reunião de homens, não basta mulheres estar em reunião de mulheres, não. Tem que haver ensino em casa. Tem que haver meditação, leitura da palavra, oração. Tem que haver consagração. Tem que haver abnegação de tudo o que é do mundo em prol daquilo que é do céu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7 vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras, quais são estas palavras? Está a falar das palavras que o Pai, ok? O Pai, está a falar com o Pai. O Pai tem esta função. É o homem na sua casa que tem que desempenhar, não é o pastor, não é o discipulador. Quais? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, homem, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, profeta, falarás à tua esposa, falarás aos teus filhos, falarás, desempenharás os teus deveres, homem. Não retrocedas, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então estas palavras têm que ser anunciadas sempre, de dia e de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, todos os dias até que Ele venha. Até que Ele venha. A analogia feita para aquilo que está escrito será o ensino. Talvez irás na tua casa, homem, aplicar aquilo que o apóstolo Paulo diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para quando vier o dia mau estejais preparado. Equipa o teu filho, equipa a tua esposa, porque o dia mau virá.
Ao virar da esquina, ao bater da porta, o dia mau virá. Eu sei que este texto é um texto escatológico, aponta para aquilo que virá. Grande tribulação, virá grandes problemas, grandes dores, grandes perseguições. No entanto, não obstante, ao sair da igreja podemos passar por uma doença, podemos passar por um atropelamento, um roubo, sei lá o quê. E se esse dia mau vier, homem, será que equipaste bem a ti próprio? E ajudaste a equipar os teus filhos, a tua esposa, os teus discípulos, os membros do teu ministério, a tua igreja? Ou tens-te preocupado em outras coisas? Então é dever dos homens irem até Deus. Terceira posição, papel, provedor. Primeiro, papel, função. Segundo, terceiro, provedor. Quando Adão pecou, Deus falou o que para ele? Do suor. Do suor. De quem? De Eva? Não, que Eva já usava lá o... Como é que se diz no Brasil? Desodorante. Desodorante. Aqui é desodorizante. Desodorante. Então não é do suor de Eva. Então por que é que a tua casa, muitas vezes quem provê é a tua esposa? Existem casas assim, meu irmão. Homens que se encostam ao subsídio. É uma triste realidade nos dias de hoje. Homem que justifica a ausência de trabalho por estar doente, está continuamente doente. Justifica a ausência de trabalho por as portas fecharam-se. O homem tem o papel de prover, suar, levar provisão para a sua casa. Os preguiçosos não herdarão o reino dos... Estou a falar certo ou não? Os preguiçosos, os indecisos também não, os tímidos também não herdarão o reino dos... Não, tenho tímido, não posso, posso estragar as minhas unhas, meu Deus, a minha beleza, é muita força para a minha coluna, não posso, é muitas horas de pé, não é turnos, não é só dar 700 euros, não ganha bola, mas é feita uma proposta do ordenado, mas não posso, só para ganhar isso, ganha vergonha. Pode até não ser para si, mas você conhece alguém. Talvez ele não tenha vindo hoje. Escuta, é nosso papel de prover. Nos dias de hoje as mulheres estão a ganhar, elas estão a ocupar os maiores cargos das empresas, são elas, e glória a Jesus, ok? É mérito próprio. Mas na verdade, em muitos casos, é o retrocesso dos homens. Muitos homens não querem estudar. A minha esposa, quando eu casei com ela, quando eu a conheci, para falar bem a verdade, quando eu a conheci, tinha o 9º ano. E uma das condições que ela me deu foi: tens que estudar, meu amigo. Eu estou a tirar o curso de advocacia e 9º ano, eu, yes sir. Fui estudar à noite, depois de um dia de trabalho, e ainda ia estudar à noite. E, inclusive, tirei a carta a trabalhar, a estudar à noite. Os adolescentes, os jovens, para tirar uma carta, meu Deus do céu, meses e meses a fio. Com toda a certeza você conhece alguém, meses e meses a fio para tirar uma carta de condução. Não falta, não vai, não pode. Não. Meu Deus do céu, ela disse: vais estudar. Fui estudar à noite. Fiz o 12º à noite, mas ainda não chega, agora vais para a faculdade. Ainda estive na faculdade. Com o meu filho nasceu o Guilherme, entretanto. Casado quando fui para a faculdade. Agora, homens não querem investir no seu intelecto. Por consequente, não crescem, não evoluem, não conquistam. Temos que ser empreendedores, homens. Temos que pedir a Deus, Deus dá-nos sabedoria para podermos empreender. Não se esqueça, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, que seja para a honra e glória de Deus. Então o seu investimento, o seu empreendimento, o seu estudo, a sua dedicação tem um sentido, a glória de Deus. Mas o pessoal só quer glorificar a comer e a beber, não é? Os homens só querem, Senhor, só a comer e a beber é para glorificar o Senhor. Escuta, está mais na hora de nós evoluirmos, homens.
nós crescermos. E para terminar, já está a terminar o meu tempo, protetor. O que é ser protetor? É o homem que, se vier alguém se atentar contra a minha casa, a minha família, eu arregaço o dente e estou lá. Sou eu que arregaço as mangas e ai daquele que entra. Há uma onda de assaltos lá no meu bairro. Muitos assaltos. O pessoal mete nas câmaras lá no grupo, que os assaltantes lá a rodar, carros assaltados, casas assaltadas, e a minha família já com medo. A minha filha já com medo. A minha esposa diz: não, Jesus está a guardar, o anjo está a guardar. O que é que eu tenho que dizer? Está o anjo e estou eu. Está o anjo e estou eu ao lado dele. Estou lá, o protetor é para guardar fisicamente, mas também espiritualmente, para que eu possa estar pronto para proteger a minha casa espiritualmente. Claro, fisicamente tem que tratar de mim, da minha condição física. Escuta, minha condição física, você está atento àquilo que come, àquilo que bebe, se exercita-se ou não. Você está atento a isso? Ou é um pachá, que em Portugal diz, ou é um pachá, que não faz nada, nada. Se tentarem roubar a sua casa, você sabe se proteger, tem força para se proteger, tem argumento para falar, para debater, tem sabedoria, tem inteligência, porque a Bíblia nos ensina, Eclesiastes 3, há um tempo de falar, um tempo de estar calado, e você fisicamente está pronto para estar calado, para saber falar, fisicamente, como? E espiritualmente? Como está espiritualmente? Está forte? Se Satanás, por algum motivo, o sangue de Jesus tem poder, amém, mas não confie só no sangue, ok? Porque Deus delegou essa função a si, ser protetor da sua casa. Deus delegou essa função. Não se baseie no Salmo somente 127, não é? Se o Senhor não guardar a casa, vão vigiar a sentinela. Então o Senhor deu essa função só ao Senhor. Ok, só ao Senhor. Então é o Senhor é que guarda. Mas você também tem que desempenhar essa função, ok? Um exemplo, lembras-te de Moisés? Você lembra-se de Moisés? Quando foi tirar água ali no poço em Midian, que vieram aqueles pastores molestar as filhas de Jetro. E Moisés, venha ao cajado santo, se dispôs a ir para a guerra. Esta é a figura de protetor. No entanto, ao contrário, a figura de Davi para com a sua família, decidiu ir para a guerra quando devia ficar em casa para proteger, para guardar a sua casa. Tomou uma decisão errada. E o que é que aconteceu com a sua família? Que sejamos como Moisés e não como Davi. Amém? Homens que protegem, bons sacerdotes, bons profetas, bons provedores, bons protetores, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém? Temos aqui homens de verdade, sim ou não? Homens que vão ser profetas, sacerdotes na sua casa. Diga amém, vou ser um grande sacerdote, vou levar as causas da minha família até Deus, vou ser um grande profeta do Senhor. Não é você que quer profetizar, não é você que quer ser um profeta, não é só na sua igreja, é na sua casa para com a sua família. Esteja atento à palavra do Senhor, àquilo que Deus quer falar à sua casa, ao seu povo. Seja um provedor, o ganha-pão, aquele que vai trazer prosperidade à sua casa, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom pedreiro, um bom empresário, bom em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Seja bom. É segurança, seja bom, seja elogiado. O apóstolo Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso, em Mileto: vocês bem viram a forma como eu comportei desde o primeiro dia que estive convosco, não deixando de vos anunciar coisa alguma. Em todo o tempo que o apóstolo Paulo esteve com os irmãos de Éfeso, ele mostrou um homem, ser um homem de verdade. E desde quando? Desde o primeiro dia.
Então começa a contar hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Só os homens de verdade fiquem de pé. E as mulheres também podem ficar. As mulheres de verdade, hein? Amém. Glória a Jesus. Deixa-me orar pela tua vida nesta noite. Pai, no nome de Jesus, damos-te graças. Obrigado, Jesus, por seres tão bondoso. Obrigado pela tua palavra. As escrituras sagradas, Deus, podem até ser loucura para os que parecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Ela transforma, ela direciona-nos, ela nos instrui. E nesta noite quero-te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possas colocar as tuas mãos sobre a vida de cada homem que aqui está, cada pai de família, cada líder, Senhor. Pai, que no tocante ao desempenho das suas funções, Pai, como retratamos aqui nesta mensagem, como sacerdotes, em nome de Jesus, que desempenhem a sua função sacerdotal com excelência, com zelo, em nome de Jesus Cristo, que eles possam predispor, Deus, em nome de Jesus, levar as causas do povo, as causas da sua casa, da sua família, dos seus irmãos, em nome de Jesus, até ao Senhor, possam queimar o sacrifício, possam, Senhor, interceder por ela, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam desempenhar a função de profeta com excelência, com primor, Pai, com autoridade, possam ter as suas mentes, os seus corações e o seu espírito ligado, conectado ao Senhor, através da oração, do jejum, Deus, em nome de Jesus, da entrega, da consagração, o devocional, o louvor, Deus, em nome de Jesus, que os profetas desta casa estejam atentos à voz do Senhor, para que possam profetizar, para que possa ser audível o eis que te digo da parte de Deus, em nome de Jesus. Ajuda-os, Senhor, a serem verdadeiros provedores da sua casa. Que os homens que aqui estão sejam verdadeiros provedores, empreendedores, sábios, inteligentes, em nome de Jesus. Que a prosperidade venha, Senhor, através da força do seu braço também, com zelo, com autoridade. Dá-lhes sabedoria para empreender, Deus, para crescer, Pai, para que os seus patrões, se for o caso, possam ver neles, Deus, excelência, e que eles possam ser bem remunerados e levar provisão para as suas casas. Em nome de Jesus, estejam sensíveis às necessidades, porque aquele que provê não é só aquele que provê materialmente, mas também espiritualmente. Em nome de Jesus, dá sabedoria aos homens que aqui estão, para estarem sensíveis à necessidade, Pai, do alimento, do pão dos céus na sua casa. Se faltar pão do céu, que o seu homem provedor se levante com autoridade e possa prover o pão, Jesus Cristo, para a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Dá-lhes, Deus, a capacidade de também serem protetores, verdadeiros protetores, assim como Moisés protegeu as filhas de Jetro. Que estes homens, Deus, em meio a uma batalha, quer natural, quer física, espiritual, possam ter a autoridade dos céus, possam ter a autoridade dos céus, possam estar revestidos da armadura de Deus, possam segurar o escudo, a espada, a couraça, o capacete, as sandálias, o cinto, possam estar verdadeiramente revestidos para combater um bom combate, em nome de Jesus. Assim como terminamos e citamos a vida do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos de Éfeso, que em todo o tempo que ele esteve, Pai, ele deu bom testemunho. Eles bem viram como o apóstolo Paulo se comportou. E eu declaro em nome de Jesus e oro e intercedo que a partir de hoje, em nome de Jesus, que eles vão se comportar, direcionar, instruir, alimentar conforme, de acordo com a vontade do Senhor, a palavra de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Homens de verdade, homens que não se retrocedem, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.